contando a história a vocês. Vai parecer ficção, vai parecer um filme, mas de fato ocorreu. Eu não me lembro mais ou menos que horas eram, mas com certeza era madrugada. Não sei se 1 da manhã, 2 da manhã, mas eu só me lembro acordando com os gritos da minha mãe, dizendo: pega o ladrão. E logo em seguida, eu vi ela pulando da janela, com um facão na mão, correndo atrás desse camarada no meio da rua, de madrugada. E tinha uma doida, tanto quanto ela, que era a nossa vizinha que morava na frente, que também cresceu no sítio igual a ela, que pulou imediatamente no quintal. Eu não sei como ela foi tão rápida para acordar assim. E saiu as duas correndo noite adentro atrás desse ladrão. Minha mãe, desse tamanho, certo? Com um facão na mão, gritando: pega ladrão, pela Vila da Mandaré, aqui na estância, e a outra, sua parceira, correndo atrás. E eu sei que para vocês isso é difícil de acreditar, mas eu tive uma infância que eu posso dizer assim, foi tudo menos tediosa, certo? Muito alegre, muito cheia de aventura. Agora, para nossa sorte, o cara dessa vez não levou nada. Mas eu me lembro crescendo que muitas vezes tentaram arrombar a nossa casa, algumas vezes pularam no quintal, e os famosos ladrões de galinha roubaram, sabe o quê? Galinha lá de casa, certo? Então, todas as vezes que um ladrão entra, geralmente ele rouba alguma coisa da gente e geralmente de extremo valor para mim e para você. Aqui em Gálatas 5, versículos de 1 a 12, vemos que a lei é um grande ladrão, apesar de ouvirmos o oposto daqueles que querem viver da lei. Alguns líderes legalistas em Gálatas diziam: essa doutrina da graça que Paulo prega é perigosa, ela é muito problemática. Se a gente não tiver cuidado e deixar penetrar em nossas igrejas, logo a gente não vai exigir nada de ninguém, demandar nada de ninguém. Vamos deixar de substituir essa lei por licenciosidade, e aí as igrejas se desintegrarão. Esse era o medo dos judaizantes aqui nessa casa. Hoje não é muito diferente, gente. Você olha ao nosso redor e há vários líderes legalistas de igrejas afirmando que, se ensinarmos sobre a liberdade que nós temos em Cristo, o resultado vai ser um monte de gente descompromissada, preguiçosa, que não quer nada com nada do Evangelho. E aqui nessa passagem, Paulo passa a argumentar o oposto disso. Ele afirma que o crente que vive pela fé vai se tornar não um rebelde, mas sim um vitorioso. E de fato ele vai experimentar uma disciplina interior de Deus, que é melhor do que qualquer controle ou disciplina exterior de regras criadas pelos homens. E na verdade o legalista é que acaba se tornando um rebelde nessa história, porque ele se torna escravo de suas próprias exigências. Ele acaba se tornando escravo de sua própria dependência. Ele acaba se tornando escravo do seu próprio sistema, pois ele procura afirmação através dos seus esforços, ao invés de simplesmente descansar já afirmado na pessoa de Jesus. Ele procura forçar a obediência à lei. E é aqui que o ladrão, não a graça, o ladrão lei entra. É o legalismo, pois ele procura fazer o impossível, que é mudar a nossa autossuficiência através de nos obrigar a obedecer regras, a obedecer exigências. Só que o cristão submisso, aqui nessa carta de Gálatas, Paulo diz que, se ele depender do poder do Espírito que já habita nele, ele não nega a lei de Deus, ele nem se rebela contra ela, ele cumpre essa lei interiormente por meio do Espírito de Cristo que está nele. Olha só o que ele diz em Romanos 8:2: porque por meio de Cristo Jesus, não Cristo lá fora, Cristo aqui dentro, unido
a lei, uma nova lei agora, que rege a sua vida, chamada lei do Espírito que gera vida. Me libertou da lei que gerava o quê? Pecado e morte. É o contrário que acontece quando descansamos que já somos libertos por Cristo e não estamos mais a serviços da lei. É a verdade que precisamos ouvir, reconhecer, afirmar e praticar todos os dias. Essa é a verdade. Agora, é verdade que a gente precisa de algo, de alguém para nos controlar de dentro para fora. E esse alguém é o Espírito de Jesus em mim e em você. E por meio do amor do Espírito é que nós temos o desejo de viver para os outros e não para nós mesmos. Nessa vida que nós temos na pessoa de Cristo, ela é tão maravilhosa que a gente deseja vivê-la para a glória de Deus, pois foi Ele que tornou essa vida possível. É assim que funciona viver da graça de Deus. Só que o legalismo é um inimigo traiçoeiro e perigoso. Ele é um ladrão. E quando nós abandonamos a graça e trocamos pela lei, sempre sairemos perdedores e lesados dessa transação. Nós vamos ver hoje à noite, através de Gálatas 5, de 1 a 12, que o cristão perde quando deixa a graça e busca as regras humanas. São coisas absolutamente preciosíssimas para a funcionalidade da vida diária. E aqui está o primeiro benefício que se perde quando se prefere viver debaixo da lei, de regras e expectativas, ou impostas por mim mesmo, a mim, ou impostas por outras pessoas que eu permito impor a mim. E ao invés disso, eu vivo debaixo dessas regras. Eu perco o primeiro benefício. E o primeiro benefício dessa perda, certo? O que eu perco é a nossa liberdade em Jesus. Primeira coisa dela. E o contrário de liberdade é escravidão. Paulo decide abrir essa sessão com as seguintes palavras: foi para a liberdade que Cristo nos fez o quê? Libertou. Você pode repetir comigo isso? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mais forte. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu passei muito tempo da minha vida cristã tentando entender essa frase. Porque para mim, que sou um cara muito analítico, quando eu pego essa frase no livro de Gálatas e eu leio, e releio, eu digo, não, por que você está sendo redundante? Como é que alguém pode ser liberto para outra coisa, a não ser a liberdade? Afinal de contas, Paulo, você estaria dizendo foi para a liberdade, foi para a escravidão que Jesus me libertou? Obviamente que não. Dá vontade de perguntar, Paulo. Não foi até recentemente, quando eu estudava mais uma vez essa passagem, que eu percebi o seguinte sobre liberdade. Liberdade genuína não é fazer o que você quer. Liberdade genuína é fazer tudo aquilo que você foi projetado para ser e fazer. Amém. Eu vou repetir para você, talvez você queira notar. Liberdade genuína não é fazer o que nós queremos, mas fazer tudo aquilo para o qual fomos projetados para sermos e fazermos. O que Paulo está dizendo aqui é que fomos libertos finalmente em Cristo para sermos tudo o que Deus tinha planejado desde o início. No restante do versículo ele diz: portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando nós lemos agora o restante do versículo 1, para na ajuda dessa compreensão do que ele está tentando dizer aqui, nós vemos Paulo dizendo é que você foi liberto finalmente para ser tudo o que Deus planejou você para ser. E se submeter novamente ao jugo da lei é algo
incompatível, incompreensível para alguém que foi liberto. Não faz sentido. Porque você liberto para ser tudo o que você foi planejado para ser e fazer, se não colocaria agora debaixo de um monte de regras para forçar você a ser e fazer aquilo que você é livre para ser e fazer. Não faz sentido isso. Tenho medo de estar confinado a uma cadeira de rodas, ser dado o dom por Deus da cura, de andar e correr, mas ainda andar de cadeira de roda no lugar. Não faz sentido isso. Seria uma absoluta insanidade viver assim. Quando os cristãos da Galácia creram em Cristo, perderam o jugo da servidão do pecado e colocaram sobre si o jugo de Cristo. Você já ouviu falar do jugo de Cristo? Você já deve ter ouvido falar. Lá em Mateus 11:30 fala sobre o jugo de Cristo. E lá diz: pois o meu jugo é o quê? É suave. E o meu fardo é o quê? É leve. O jugo da religião é opressivo. O seu fardo é impossível. Ele escraviza o indivíduo. Ele impossibilita qualquer pessoa a viver uma vida sã, alegre, funcional, satisfeita, realizada. No grego, o termo suave significa gentil e bondoso. E o jugo da lei nos escraviza, pois, sendo capaz de fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo, que já é parte da minha nova natureza, pois eu tenho o Filho de Deus em mim, me submeto a uma codependência desnecessária com a lei. É loucura. Ontem eu fui deixar algumas coisas, pegamos emprestados com a nossa irmã Vitéria para o casamento de Thalita. Entrei no elevador no prédio dela e tive a surpresa de ver o filho dela, Marcos Filho, usando boleta. Ele estourou todos os dedões de um dos pés dele, não é isso? Ele teve que fazer uma cirurgia reparativa, reparadora, eu não sei qual é eu crio tudo que é palavra, viu? Eu aprendi a ouvir. Agora, imagina quando ele ficar bom, ele continuar andando por aí, com boleta. O que você quer dizer sobre isso? Esse cara quer aparecer, não é? Eu gostaria de conversar com alguém e dizer: ou você dizer lá, quer ser aquilo, quer ficar aí sendo apalicado por alguém. Quando você fica codependente de alguém falar a você o que você deve fazer ou deixar de fazer, você está se colocando debaixo de um jugo desnecessário. E o não salvo está sob o jugo do pecado. Ele não tem como escapar. O legalista está sob o jugo da escravidão. Mas o cristão foi liberto. Amém. Ele não tem mais necessidade. Eu gostaria de jogar essa bicha, mas não é minha. O efeito, né, cinematográfico, vocês vão ver. Foi Cristo que nos libertou da escravidão da lei. Ele também nos libertou da maldição da lei, morrendo por nós na cruz. O crente não está mais debaixo da força exterior da lei, mas está debaixo do poder interior da graça. Romanos 6,14 fala sobre esse poder interior da graça. Olha só o que diz lá. Pois o pecado não fará o quê? Não os dominará.
dominará. Vou repetir isso de novo, voz alta. Pois o pecado não os dominará. Repita isso para você, criatura. Pois o pecado não me dominará. Ele é taxativo aqui, porque vocês não estão debaixo da lei. A lei que gerava pecado, a lei que gerava morte, mas debaixo do poder da graça de Deus. Perceba que Paulo é taxativo em relação a isso. Ele não diz, talvez, um dia. Não, ele afirma com plena convicção que o pecado não domina mais quem vive debaixo da graça de Deus. Isso não significa ser rebelde, ser sem limite, mas significa não precisar mais da força exterior da lei e dizer, faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, para se manter dentro da vontade de Deus. Você hoje tem o Espírito do Senhor em você, que ativa a palavra de Deus para você viver a verdade. Essa é a sua realidade, isso é quem você é. Porque se você está em Cristo, você tem a direção interna do Espírito de Deus em você. Romanos 8:2 nos diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Repita comigo esse versículo em voz alta. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aonde está essa lei do Espírito de vida, gente? Em nós. Em nós. Cristo morreu para nos libertar e não para nos escravizar. Voltar à lei é o mesmo que voltar para o jardim da infância. Infelizmente, muitos de nós nos sentimos extremamente inseguros com essa liberdade. E aí nós preferimos estar sob essa tirania ditatorial de algum líder religioso que nos diga o que fazer. Faça bom, não faça, olhe. Muitos de nós nos assustamos com tamanha liberdade do que possuímos na graça de Deus e acabamos procurando uma comunhão legalista e ditatorial, na qual preferimos deixar os outros tomarem as decisões por nós. Um dos nossos filhos uma vez fez alguma coisa, depois de ter saído de casa, vivendo agora só, veio conversar com minha esposa sobre o erro. E aí minha esposa falou para ela e disse, olha, agora é com você. Você vai ter que tomar essas decisões. Deus está dizendo para mim e para você, olha, agora é com você. Você vai ter que tomar essas decisões. Você é adulto em Jesus. Nos tornamos como os adultos que querem voltar ao berço às vezes. A vida de liberdade na graça de Deus é uma vida de plenitude em Cristo. E é por isso que Paulo dá um ultimato para nós nesse versículo. Permanecei, pois, firmes. Firmes do quê? Na liberdade. E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Que escravidão é essa? Lei. Segundo benefício que se perde quando se prefere viver debaixo da lei do que viver debaixo da graça, viver debaixo de expectativas e regras, ao invés de viver debaixo do poder da graça de Deus que nos liberta, é que além de perdermos nossa liberdade, perdemos nossa riqueza. Nós vivemos como falidos. Paulo usa 3 frases aqui para descrever riquezas que perdemos quando deixamos a graça e nos voltamos à lei. No versículo 2 ele aponta a primeira delas, com essa frase aqui, Cristo de nada lhe servirá. Cristo de nada lhe servirá. No versículo 3 nós lemos sobre a segunda. Está obrigado a cumprir toda a lei. E a última perda é descrita no versículo 4. Caíram da graça. Cristo de nada lhe servirá.
Você está obrigado a cumprir toda a lei. E você vai cair na graça. Só. Não é nada. Aqui a gente vê o quanto o legalismo não só nos tira a liberdade, mas também nos priva de suas riquezas, das riquezas que temos em Jesus. A pessoa que exige perfeição dos outros e de si mesma, não só perde a sua liberdade na pessoa de Jesus, como também se torna um fracasso. Ela se torna um fracasso. Na parábola dos 2 devedores de Lucas 7, versículos 36 a 50, Jesus deixa claro que ninguém tem como pagar a sua dívida para com Deus naquela parábola. Só que ele usa o exemplo de 2 indivíduos que deviam o seu credor. Um devia uma quantia e o outro devia, não sei se você lembra, ou se você até já leu essa parábola, mas será que alguém aqui lembra quantas vezes mais um segundo devia? A mais do primeiro? Diz a parábola 10 vezes mais. E você sabe o que o credor fez para com esses 2 devedores? Ele perdoou as dívidas dos 2. Você sabe por quê? Porque em nosso relacionamento com Deus, quando nós devemos, é irrelevante quem deve mais. O fato é que eu devo. Eu estou aquém do Senhor. Essa é a verdade. Se você não tem como pagar, não importa se é uma dívida de 3 salários mínimos ou 20.000 salários mínimos, você não tem como pagar. Essa é a ideia aqui. E foi por sua graça que o credor perdoou a ambos. Por mais ético que você seja, por mais íntegro que você venha a ser, a sua vida ainda está muito aquém da perfeição de Deus. Essa é a realidade. E mesmo que sua vida seja 1/10 da dos outros ao seu redor, o fato é que você é incapaz de pagar tanto quanto o cara do seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente. Essa é o fato. Quando enxergamos essa realidade, o que ela faz com a gente é que a gente para de nos encher de si e nos vermos humildes receptores da graça de Deus como qualquer um. Você já se pegou cobrando de Deus? De vez em quando eu cobro de Deus. Senhor, eu decidi lá atrás dedicar minha vida a você. Eu decidi lá atrás que eu ia responder esse chamado ministerial. Será que o senhor não pode fazer isso de vez em quando? Será que o senhor não pode me quebrar um galho aí de vez em quando? Eu estou olhando para mim como merecedor de alguma coisa e não como receptor da graça de Deus. Se Deus jamais fizer qualquer coisa que eu gostaria que Ele fizesse, não diminui em absolutamente nada a grandeza do amor dele para comigo, do perdão dele em Jesus e meu valor. Essa é a realidade. Essa é a simples realidade. E quando cremos em Cristo, passamos a compartilhar as riquezas de Deus igual a qualquer um. Uma vez que você está em Cristo, você tem tudo o que você precisa para viver uma vida agradável a Deus. Mas o legalismo, ele deseja nos fazer crer que falta uma coisinha para fazer. Olha, tudo bem, Jesus morreu por você. Beleza, eu disse que não tem que fazer nada, não tem que você fazer nada, mas faça alguma coisa. Nem que seja uma coisinha, de nada, para valer a pena. Se esforce, cumpra algumas exigências, se discipline para ser uma pessoa mais espiritual. Mas Paulo vem aqui e deixa claro que através de nossos esforços legalistas não podemos acrescentar coisa nenhuma, pois não há mais nada a acrescentar.
repetir a você. Não há mais nada a acrescentar. Ser legalista se compara a roubar de você mesmo as riquezas que você possui em Cristo, para depois se sentir falido com uma dívida que cada dia cresce e você não consegue pagar. Você já ouviu em algum jornal de televisão, ou você já leu nas primeiras páginas de algum jornal em sua vida, ou na internet, de algum caso onde um ladrão roubou a própria casa? Não, né? Mas quando eu, em Cristo rico, tento fazer alguma coisa para desenvolver mais riqueza, é como se eu estivesse roubando de mim mesmo a riqueza que já é minha. Viver pela lei significa depender das próprias forças e, como resultado, ser privado da providência de vida que já é sua. Versículo 6 ele diz: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que faz alguma exigência, alguma regra, a se tornar mais espiritual, mais aceito diante de mim, que está obrigado a cumprir toda a lei. Deixa eu traduzir para vocês. A gente fala sobre circuncisão, lei, aí a gente não consegue conectar isso ao nosso dia a dia. O que Cristo está falando aqui é o seguinte, certo? Eu declaro a você, Joaquim, você que quer fazer esse esforço todo para ser um pastor legal, para ser um marido melhor, essa coisa toda aí, para se tornar mais aceito, certo? Eu quero que você saiba, você está obrigado a ser perfeito 100% das vezes. E você vai por aí. E é nesse ponto que nós nos revelamos como verdadeiros hipócritas. É através do legalismo que vemos a nossa própria hipocrisia. Pois sabemos que não conseguiremos deixar de errar. Não há ninguém que consegue deixar de errar, mas a gente não deixa de tentar. Não é? Fulano, você precisa acordar mais cedo, fulano. Você precisa deixar de ser preguiçoso. Fala do cara para um outro que tem dificuldade também de acordar. Duas irmãs conversando na igreja sobre uma moça que está namorando um cara não muito bom. Fulana deveria ter um pouquinho mais de escolhas melhores em relação a com quem ela se relaciona. Fará as duas que vivem de relacionamentos codependentes com seus parceiros. Você já notou que as pessoas mais legalistas são as pessoas mais críticas? Antes de você dizer amém, será que você já sabe? Eu já vi muita gente vir criticar pessoas a mim e olhar para a pessoa. Esse cara tem ouro na cabeça. Pois ele nessa área é péssimo, nessa área é péssimo, nessa área é péssimo. Por que ele está falando do cara nessa outra área? Mas a gente faz isso o tempo todo. Por quê? Porque viver de forma legalista é uma verdadeira patetice. Isso é o que é? Eu não estou aqui. Eu não estou insultando ninguém, a não ser a mim. Eu faço isso o tempo todo. Me lembro de um cara que estava dirigindo, foi parado por um policial na BR. Ele estava indo a 130. Aí o policial para ele e disse: o senhor sabe a velocidade que o senhor estava indo? Ele fala: 90. Não, você estava numa faixa de 80 por hora indo a 130. Não, senhor, não estava não, estava indo a 90. A esposa dele estava com ele e diz: João, deixa de mentir, que tu estava indo a 145.
Mais adiante o guarda vai, olha o carro dele, tem uma lanterna quebrada, e diz, olha, infelizmente eu não tenho também que contar o senhor por causa dessa sua lanterna traseira quebrada. O cara age completamente em choque. Lanterna traseira quebrada? Quando? Eu nunca sabia que estava quebrada. A esposa dele de novo diz, João, deixa de mentir, faz semanas que eu estou falando com vocês se a lanterna quebrada. O policial então disse, olha, infelizmente também vou ter que botar o senhor está sem cinto. Mas senhor policial, eu tirei, na hora que você estava vindo para cá. Eu conheço alguém que faz isso o tempo todo. Aí, a esposa dele falou, João, deixa de mentir, tu não usa cinto nunca. O cara simplesmente perde com a mulher, né? Finalmente enche o saco e diz, não sou aprendida, cara, essa matraca. O policial olha para ela e diz, senhora, o seu marido fala com a senhora assim o tempo todo? Ela falou, não, policial, só quando ele está bêbado. Feliz o homem que encontra uma mulher maravilhosa. Todo mundo sabe que não é perfeito. Todo mundo sabe. Está na hora de ele deixar de fazer papel de besta. E admitir isso. No versículo 4, Paulo menciona uma das frases mais controversas de suas epístolas. Eu considero assim porque eu já recebi mais perguntas sobre isso do que sobre qualquer coisa. Ele fala no versículo 4, vocês que procuram ser justificados, aceitos por regras e demandas, separam-se de Cristo. E vem a frase, caíram da graça. Eu nunca vi tanta pergunta feita a mim na minha vida com relação a isso aqui. O que é cair da graça, pastor aqui? A minha 200 milhões de pessoas me perguntaram isso. Eu sempre digo o seguinte, primeiro, cair da graça não significa perder a sua salvação, mas sim ter caído da esfera de influência da graça de Deus. É isso que significa. Porque Paulo está falando de salvos. Não podemos misturar graça e lei. Se decidimos viver dentro da esfera da lei, não poderemos viver na esfera da graça de Deus. É isso que está dizendo aqui. No versículo 5 e 6, Paulo apresenta a vida do cristão na esfera da graça. Faz sentido, faz uma conexão. Ele diz, pois é mediante o Espírito, por meio do seu poder, do Espírito que habita em você, pelo poder do Espírito Santo que se uniu a você, que nós aguardamos pela fé, pela confiança, a justiça, a aceitação, o recebimento de nós, que é a nossa esperança. A palavra esperança, ela é para ser traduzida aqui como certeza. Não é assim, eu acho que vai dar certo. Não. Ele está dizendo aqui, esperança como certa. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Nenhum tipo de esforço próprio seu vai fazer com que você se levante um pouquinho e se una mais, ou se torne mais íntimo de Deus. Mas sim a fé, a confiança que atua pelo amor. Quando vivemos pela graça, dependemos do poder do Espírito sobre a lei, porém precisamos depender de nós mesmos e de nossos esforços. E quando nós caminhamos pela confiança que temos no que o seu Filho fez e é capaz de fazer em nós e por nós, dependendo do Espírito Santo, nós iremos viver na esfera da graça de Deus. É isso que ele está falando aqui. Mas se insistirmos em viver no legalismo, de buscar através de nossa força, nosso suprimento, nossa necessidade sendo satisfeitas, nos privaremos não só da liberdade que já é nossa, mas nós nos colocaremos voluntariamente num jugo de escravidão e em falência espiritual. E a pior falência de todas. Terceiro benefício que se perde quando se prefere viver debaixo de regras
expectativas ao invés de viver debaixo do poder da graça de Deus, além da sua liberdade, das suas riquezas na pessoa de Jesus, você vai perder o rumo. Você vai perder a corrida. Paulo gostava de usar esportes, atletas, como ilustrações em suas cartas. E no versículo 7 ele diz: vocês corriam bem. Vocês corriam bem. E as pessoas na época de Paulo conheciam os Jogos Olímpicos, outras competições gregas. E é importante observar que Paulo em nenhum momento usou a imagem ou a ideia de corrida para ensinar como ser salvo, como alcançar salvação. Não. Todas as vezes que Paulo usa a imagem de uma corrida, ele se refere sempre aos cristãos correndo como salvos em Cristo. E quando nos tornamos cidadãos do céu, o Senhor nos coloca em nosso percurso para correr e termos a garantia de ganhar. É isso que ele fala em todas as suas cartas. Não corremos para ser salvos, mas sim porque já somos salvos e desejamos realizar a vontade de Deus em nossas vidas. Atos 20, versículo 24, foi o meu primeiro favorito versículo da Bíblia. Eu tenho vários favoritos. E lá diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. E que ministério foi esse? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A minha pergunta para você é simples: você tem corrido bem ou tem perdido? Você tem corrido bem ou tem perdido? Quando Paulo visitou os Gálatas pela primeira vez, eles o receberam como anjo. A gente viu aqui no capítulo 3. Nós vimos que eles aceitaram a palavra, crendo no Senhor Jesus, recebendo o Espírito Santo. Nós vimos no Gálatas 4 que eles experimentaram uma alegria tão profunda, visível a todo mundo, e estavam prontos para fazer qualquer sacrifício. Paulo fala que até dá o próprio olho para eles quando ele estava adoentado. Mas agora consideram Paulo como o cão chupando manga. Não é? O secretário do capeta. Não quer nada a ver com Paulo. O que foi que houve? Por tão rapidamente essa mudança tão drástica. Versículo 7 diz o seguinte: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Houve uma intromissão de alguém que fez com que eles se desviassem do percurso. Na Grécia Antiga, quando foi inventado as corridas, em uns circuitos ovais, ou em forma de circunferência, foi quando foi se criada essa história de uma linha, e você tem que ficar dentro dela, correndo lá dentro. Só que não demorou muito para alguns espertinhos fazerem, sabe o quê? Cruzar a porta. Por quê? Cortando pela frente do outro para ver se o quê? Atrapalhava o outro para ele se desviar do seu percurso. Desviar do seu percurso. Eles cortaram na frente do progresso espiritual dos Gálatas aqui e os forçaram ao desvio espiritual. Gente, eu conheço centenas, literalmente centenas. Se eu for sentar e eu começar a digitar no computador, eu creio que vai ser mais de uns 200 que eu conheço que através de nossas igrejas aprenderam a graça de Deus, conheceram a graça de Deus, cresceram na graça de Deus e foram desviados. Mas eles não foram desviados para o mundo. Eles foram desviados para o legalismo. Talvez eles foram para um ministério que se encantaram mais porque era maior, era melhor, tinha mais programas, tinha uma banda melhor, tinha um pregador melhor. Eram grandes igrejas. Deus definitivamente estava no meio.
ou se encantaram com um líder. Fulano sabe, ele é um cara decidido, ele diz o que a gente fazer. Pastor Joaquim fica nesse negócio de confia em Jesus. Levaram eles a um desvio espiritual. Olha só o que Paulo diz aqui sobre isso, no versículo 8. Tal persuasão, uma persuasão desses judaizantes para com os gálatas, houve um convencimento, houve um ensino, mesmo que errado. Tal persuasão não provém daquele que o chama. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, só porque é uma igreja, só porque carrega o nome do pastor, só porque se denomina evangélica, não quer dizer que não vai te desviar daquele que te chama. Presta bem atenção nisso. No versículo 9, Paulo sai da figura de linguagem dos esportes e passa para a figura de linguagem na culinária. E diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. E no Antigo Testamento se usava o fermento como um símbolo do mal. Durante a Páscoa dos judeus, por exemplo, não era permitido ter fermento na casa, para que tudo que fosse feito para ser comido durante a Páscoa não fosse a ser contaminado por nenhum tipo de fermento, nem que fosse por acidente. Em Mateus 16, versículo 6 a 12, Jesus usa a figura do fermento para retratar o pecado na vida do homem. E Paulo, em 1 Coríntios 5, emprega o fermento como um símbolo do pecado que penetra na igreja. E a razão que faz do fermento uma ótima ilustração do pecado é porque, mesmo sendo minúsculo, uma pitadinha disso aqui numa massa estraga. Vocês que cozinham sabem do que eu estou falando, né? Tem muitas mulheres que vão fazer pela primeira vez bolo, certo? E não leem cuidado a receita, não perguntam a uma mulher mais experiente, vai lá, abre ali. Depois ela liga desesperada. Eu não sei o que está acontecendo. O bolo está querendo sair do forno. Está com vida. Ele cresce, ele se espalha rapidamente por tudo o que ele vai tocando. E uma igreja que é tomada por um pouquinho de legalismo, ele vai se espalhando. Isso não acontece da noite para o dia, não. Assim como o fermento, muitas vezes ele é introduzido em segredo, cresce aos poucos, ao longo, contamina toda a congregação, e logo a gente tem uma congregação completamente legalista, do pastor até o seu último membro, o mais recente. Muitas vezes esses legalismos são introduzidos com boas intenções. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, por que a gente não faz mais isso aqui? Ele vai crescer, vai se tornar mais espiritual. Só que esses métodos muitas vezes revelam uma outra coisa. Revelam dependência em nós mesmos, afirmação por números e tantas outras coisas. Não tem nada de errado com uma igreja ter certos parâmetros, mas não se engane de uma coisa, meu gente. Nenhum parâmetro é capaz de tornar alguém espiritual ou demonstrar como espiritual alguém é. Nenhum. Uma outra coisa que o fermento faz, ele incha. Ele não só contamina, como ele incha a massa. E o legalismo faz com que você se inche. Incha você. E quando achamos que os nossos esforços nos tornam espiritualmente maduros, nos tornam orgulhosos ao mesmo tempo da nossa espiritualidade que foi conquistada por esforço próprio. É isso que acontece aqui. Observe que a pessoa mais realista é a pessoa mais crítica.
com pessoas ao seu redor. Você já percebeu que o legalista ele tem uma solução para a vida de todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Só não para ele. Eu observei já muitas vezes pessoas que se concentravam em certos controles específicos dentro de igrejas ou em seus relacionamentos revelarem exatamente a área que tinham dificuldade de controlar. Por isso queriam controlar na vida dos outros. É triste, mas é uma realidade. E é por isso que todos nós somos responsáveis pelo próprio legalismo em nossa vida. Uma colherzinha de nada de legalismo. Pitadinho isso aqui. Contamina toda a comunhão e acaba crescendo e se tornando um problema seríssimo na nossa vida. E é por isso que Paulo diz nos últimos versículos 11 e 12 dessa passagem: irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, a lei, a aceitação através de esforço, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Porque a cruz é escândalo, porque ela diz: não há nada mais a ser feito. Mas não tem mais eu. Não tem mais eu. Digas apenas sim. Quanto a esses que os perturbam, os perturbadores, quem dera que se castrasse. Eu amo essa outra frase. Desde a morte à ressurreição de Cristo, a circuncisão perdeu o seu valor espiritual e passou a ser uma operação física. E Paulo usa de sarcasmo e diz: se há tanto valor para vocês nessa tal circuncisão, por que você nos corta logo tudo aí? É o que ele está falando aí. Já que vocês querem ser umas pessoas tão espirituais, por cortar um pedaço de carne desse tamanho, passa a faca em tudo. Arranca tudo. É o que ele está dizendo aqui. O cristão que vive na esfera da graça de Deus, ele é livre e rico. Corre pelo caminho que conduz à recompensa e à realização. O cristão que abandona a graça em troca da lei é escravo, é um miserável, é uma pessoa que corre fora do rumo. Em resumo, se você é um legalista, você é um fracassado. É o que essa passagem está nos ensinando. E é a única maneira de se tornar vencedor é purificar do fermento da falsa doutrina que mistura lei com graça e se submeter ao Espírito Santo que habita em você. É a única maneira de você se tornar vitorioso. A graça de Deus é suficiente a todas as nossas necessidades da vida. Somos salvos pela graça. Efésios 2, versículos 8 e 9. Servimos a Ele pela graça. 1 Coríntios 15, versículos de 9 a 10. A graça nos permite suportar o sofrimento. 2 Coríntios 12, versículo 9. Nos fortalece com o alvo de nos tornar soldados vitoriosos. 2 Timóteo 2:1. Nosso Deus é um Deus de toda graça. 1 Pedro 5:10. A palavra de Deus nos diz que podemos nos aproximar com toda a confiança ao trono do quê? Da graça, para encontrarmos tudo o que de fato precisamos. Hebreus 4:16. Você quer mais? Eu dou mais. João 1:16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude do quê? Graça sobre graça. Não é por falta de graça que temos falhado, temos nos travado em nosso desenvolvimento espiritual. É por escolhas que temos ficado aonde estamos. Então eu queria fazer uma convocação para vocês hoje à noite aqui, para que vocês saiam daqui compromissados a viverem da graça de Deus, pela graça de Deus e para a graça de Deus. Amém. Feche assim.